Olá, pessoal do sétimo, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Estamos chegando aí para nossa primeira aula pós-férias. Espero que as suas férias tenham sido boas. Não foi exatamente o que a gente esperava, né? Mas fazer o que? É a vida, né? E também espero que vocês tenham tirado essas férias para dar aí uma consultinha nos estudos, né? A vida não é só dormir, videogame, Netflix, né? Mas eu sei que ninguém aí fez isso, né? Ninguém fez, todo mundo é muito estudioso nota 10, né? É isso aí. Vou acreditar que sim, hein? Então, galera, vamos então para nossa aula de número 4, tá bom? Aí tá aparecendo aula 2, mas é aula de número 4, tá? Então, vamos lá. Antes da gente começar exatamente para a nossa aula de hoje, a gente vai só rever algumas coisinhas que a gente viu na aula passada, que a gente viu sobre o poema, não foi? Então, tá aparecendo aqui para vocês, ó. Então, vamos lá. O tópico 1 diz assim, do poema. É que o poema tem a sonoridade, né? Então, vamos acompanhar o que está escrito aí. A rima é causada pela repetição de sons iguais ou semelhantes na terminação das palavras. Poema pode não ter rimas, tá bom? Então, às vezes você pode ter um poema que não tem rima e continua sendo um poema, tá? Mas na maioria das vezes tem. 2. Ritmo. Que é o ritmo? Composição de em versos, que são uma unidade rítmica do poema. E a estrofe formada por um conjunto de versos. Então a gente viu, só recapitulando, né? Que a gente viu que o poema ele é composto por versos, que é cada linhazinha do poema, e estrofes, que é cada bloquinho de texto, geralmente vem com espaço em branco, tá bom? O 3 aqui embaixo, forma. Então a gente tem a forma livre, sem exigências de rimas ou de estruturação de estrofes, aí vai ficar a critério do autor. E a gente tem a forma fixa, regra de combinação de versos, rimas e estrofes, como soneto, que é constituído de 2 quadras e 2 terceiros. Então, isso é só um resuminho, esqueminha do que a gente viu na aula passada, pra gente ficar meio perdido, tá bom? Só para se situar. Agora sim, vamos para a aula de hoje. O assunto da nossa aula de hoje é figuras de linguagem. Eu tenho quase certeza que você já viu isso lá na aula de português, né? E aqui a gente vai ver um pouquinho de forma mais resumida, tá bom? Então vamos lá. A primeira figura de linguagem que a gente vai ver hoje é a aliteração e está na página 59 do seu livro. Então pega seu livro aí, por favor. Abra ele na página 59, tá bom? E você vai acompanhar comigo. Então, na página 59, a gente tem a primeira figura de linguagem. Mas só para lembrar, o que é figura de linguagem, né? Figuras de linguagem são recursos que a nossa língua usa para trazer mais expressividade na linguagem figurativa, né? Então, a figura de linguagem, ela geralmente não é na linguagem literal. Elas são alguns recursos e é muito usado no poema. E é por isso que a gente está vendo ela. Porque todo poema, ele vai ter uma figura de linguagem. E a gente tem poema também músicas, tem poeminhas curtos, longos, mas ele geralmente vai apresentar uma figura de linguagem. E a primeira que a gente vai ver é a aliteração. O que é a aliteração? Olha só, acompanha o que está escrito comigo aqui, ó. Versos e frases podem apresentar repetição de sons que lhes conferem musicalidade. Então, você viu que a musicalidade é uma característica do poema também, né? E para isso, alguns versos, eles trazem uma repetição de som. E o que é a aliteração de fato, né? Se essas repetições de versos ocorrem por meio de sons consonantais, ou seja, de consoantes, esse recurso é chamado de aliteração. Então, em outras palavras, o que é a aliteração? É a repetição de vogais, ou de vogais já, de consoantes, desculpa. É a repetição de consoantes ou de sons consonantais em um poema. A gente vai ver um exemplo aqui, ó. Então, olha esse exemplo aqui, ó. Vai nas harpas trêmulas do vento chorar o teu mistério tenebroso. E aí você vê que tem aí o vai. Reparou que você tá vendo aí a letra V? Não só a letra V, mas o som, né? O som do V.
no vai e no vento. Então a gente tem essa repetição do V, né? Que é empregado 2 vezes o vai e no vento. Então essa repetição aí a gente chama de aliteração. Tudo bem? Então só recapitulando, aí você também tem no seu livro que a aliteração é a repetição de consoantes ou de sons consonantais. Agora vamos para a próxima. Essa é bem conhecida de vocês, por mais que vocês não saibam direito o nome, mas vocês fazem uso dela o tempo inteiro, que é a onomatopeia. Pode dizer que nome estranho, professor, onomatopeia, parece um bicho, né? Centopeia, onomatopeia, parece a mesma coisa. É um nome estranho mesmo, mas ela é bem facinha, gente, não tem mistério onomatopeia. Vamos ver o que é. Diz assim: é a palavra que representa o som e pode ser relacionada à ação de um ser ou objeto, fenômeno da natureza, etc. Em outras palavras, a onomatopeia é a o quê? Representação escrita de um som. Tudo bem? É isso que é onomatopeia. Facinho. As onomatopeias são muito usadas nas histórias em quadrinho. E também, você que aí que usa as redes sociais, também você usa onomatopeia o tempo inteiro, né? Quando tu tá lá digitando no WhatsApp, tu quer colocar uma risada, o que é que tu coloca? Um monte de kkkk, né? Esse kkkk significa o quê? É a risada, é a representação escrita do som da risada de alguém, apesar de ninguém rir com kkk, mas tudo bem. E também tem outras formas de você representar a risada no WhatsApp ou nas suas redes sociais, né? Então você faz uso dela o tempo inteiro. Vamos ver aqui uns exemplos das onomatopeias nos quadrinhos. Olha só, então você está vendo aqui 2 exemplos, ó. Você está vendo aqui aquele primeiro quadrinho ali, você está vendo Pou, né? Esse exemplo aí quer dizer o quê? Que ele deu um soco em alguém, ou que ele bateu em alguém, e ele geralmente representa assim, pelo Pou. Tem esse boom também, né? Esse boom é o quê? Uma explosão, não é? Uma explosão, alguma coisa explodiu. E quando você vê, enxerga essa forma escrita da onomatopeia, você automaticamente já reproduz na sua cabeça esse som, né? Tanto é que às vezes você tá lendo lá e já consegue identificar qual é aquele som. Aí a gente também reproduz alguns sons, por exemplo, da abelha, né, que a gente faz zzz, e por aí vai. Do som, quando alguém está dormindo, geralmente a gente coloca um monte de Z também, né? Onomatopeia. A gente tem mais um exemplo aqui de onomatopeia, olha aí. Então a gente tem esse aqui, ó, esse quadrinho que tem o vupt e o puff, né? O que significaria o vupt e o puff? Seria o quê? Que ele escorregou e caiu, mais ou menos isso, né? Seria um barulho aí, um som que ele escorregou e caiu. Outro exemplo de onomatopeia aqui. Outro, tá aqui esse boom bem grandão, né? E aí, além da onomatopeia, você tem aqui o recurso dizendo que houve uma explosão. E aí, na sua mente, você já liga, né, com o barulho da explosão. Viu só como a onomatopeia é fácil? Apesar de ter esse nome estranho, mas ela é super fácil. Onomatopeia é a representação escrita de um som que a gente usa o tempo inteiro. Tudo certo até aí? Espero que sim. Agora vamos para a próxima. Então, a próxima figura de linguagem está na página 60, tá bom? E também tem um nomezinho um pouco estranho, mas também não é difícil. Que é a paronomásia. Caramba, que nome, hein, professora? De onde que tiro isso? Também não faço ideia. Gostaria de trocar uma ideia com a pessoa que colocou esses nomes, né? Então, a gente tem a paronomásia na página 60. Coloquem aí no seu livro, por favor. O que é, na verdade, a paronomásia? Compare comigo. Palavras iguais no som, mas com significado diferente. Então, gente, a paronomásia, ela tem esse nome porque ela vem de parônimo. Cara, professora, não adiantou nada, também não sei o que é parônimo. Parônimo é paronomásia, galera. Tipo assim, parônimos são exatamente isso que está escrito aí. São palavras que elas são iguais no som, mas o significado é diferente. Deixa eu dar um exemplo aqui. Então, a gente tem aqui, fui ao banco.
palavra banco, o que que significa aí? Fui ao banco. Se você pensar um pouquinho, você vai perceber que essa palavra banco, ela dá o significado ao quê? A agência bancária, da onde tira o dinheiro, não é isso? É esse significado do banco no primeiro exemplo, né? E o segundo exemplo, o banco da praça. E aí? Ele pode ter o mesmo sentido? Até que pode, a não ser que a agência bancária fique numa praça, né? Mas nesse exemplo aqui, o banco da praça significa um lugar de assento, né? Então, a gente tem aí essas palavras que elas têm a mesma grafia, a mesma escrita, o som também igual, banco, mas o significado delas são diferentes. A gente tem vários exemplos também de parônimos, né? Tipo, a gente tem a manga, né? Tem a manga fruta, tem a manga da camisa, né? E por aí vai. Então, outro exemplo de paronomásia. Paronomásia são parônimos. Tudo bem? Espero que esteja tudo bem por aí. Outra figura de linguagem, vamos lá. Então, só recapitulando, a gente viu até agora, então, a aliteração, né? A gente viu também a onomatopeia, a paronomásia e agora vamos para a outra. A gente tem aqui a assonância, tudo bem? Está na página 61 do seu livro, localize aí, por favor. Página 61, acompanhe comigo, assonância. O que é assonância? Ela é parecida com a aliteração. Qual é a diferença? Que ela é a repetição de sons vocálicos, de vogais, ou seja, a repetição de vogais. Enquanto na aliteração a gente viu que era a repetição de consoante, na assonância a gente tem a repetição de vogal. Olha o exemplo desse poema aqui, ó. Sonho profundo, ó sonho doloroso, doloroso e profundo sentimento. Então, olha só, repara comigo. Sonho profundo, ó sonho doloroso. Você não reparou aqui que ele está repetindo bastante o som do O, da vogal O, né? Então, a gente tem sonho. Além de estar representado aqui graficamente, né? A gente tem aqui praticamente todas as palavras têm a vogal O, né? E também a gente vê o som do O, né? Sonho, profundo, sonho, a gente tem doloroso, né? Sentimento. Então a gente está vendo a repetição do O. E essa repetição a gente chama de assonância. Tudo bem? Aí no livro vocês também tem mais exemplos, depois você dá uma lida rápida aí, tá? Agora vamos recapitular o que a gente aprendeu hoje. Vamos lá. Então a gente viu a aliteração. O que é a aliteração? Ela é a repetição de sons consonantais, né? De consoantes. A gente viu também a onomatopeia, não foi? O que é a onomatopeia? Só relembrando. É a representação escrita de um som. A gente viu a assonância, que é a repetição de sons vocálicos ou a repetição de vogais. E não tá aí, mas a gente também viu o quê? A paronomásia, né? Que é o quê? É o uso de parônimos. Quando as palavras, elas têm o mesmo som, a mesma grafia, nem sempre a mesma grafia, mas tem o mesmo som, porém os significados delas são diferentes. Então a gente viu aí 4 figuras de linguagem de forma resumida, porque você já viu isso ou está vendo isso nas suas aulas de língua portuguesa. Tudo bem? E a gente já vai finalizando a nossa aula de hoje, mas antes de finalizar, claro que tem que ter uma atividade, né? Então anota aí, por favor, anote na sua agenda, no seu caderno, ou marque no seu livro aí as atividades para fazer que a gente vai corrigir na próxima aula. Vamos lá! Então você vai fazer para a próxima aula
as questões de 1 a 6 das páginas 59 e 61, tá bom? Você está visualizando aí, também isso também está na sua agenda semanal, mas é só para fixar, para você não esquecer de fazer as questões de 1 a 6 da página 59 até a página 61. Então, gente, a gente fica por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchauzinho!